Celebremos hoje o Dia das Missões. Muito embora esse tema seja bastante complexo no pontificado atual, porque o bispo de Roma não quer que a gente faça missão. Ele disse que missão agora é sinônimo de proselitismo. Então, em todas as viagens internacionais que o bispo de Roma anda fazendo, ele diz que não é para fazer proselitismo. O responsável pela Jornada Mundial da Juventude, lá em Portugal, diz: nós não queremos transformar nenhum jovem, nem para Jesus, nem para a Igreja Católica. A gente quer que eles venham para a JMJ só para se encontrar, trocar figurinhas, comentar sobre a cultura de cada país, como é que anda a economia, como é que anda a ecologia, se vocês estão conversando, se vocês estão comendo pizza, se vocês estão bebendo chopp, se vocês estão lendo jornal, se vocês estão falando sobre política, se vocês estão falando sobre política interna, política internacional, está tudo na internet, está tudo documentado. Então hoje, comemorar o Dia da Missão é uma coisa esdrúxula. É uma coisa esquisita, é uma coisa híbrida. Nós não estamos mais no tempo de João Paulo II. A coisa está ficando diferente. O bispo de Roma está oficiosamente dizendo que a Igreja Católica não é mais para fazer missão. Se você for num país estrangeiro, você não é para falar em Jesus, não é para falar no Evangelho, é para falar no diálogo, apenas isso. Você tem que dialogar com todo mundo, tem que acolher todo mundo, tem que dar perdão a todo pecado, tem que inserir todo mundo. E aquele tema que eu acusei na semana passada, a inclusão radical. E quando se trata de inclusão radical, a missão se acaba, porque missão é anunciar a cruz. Mas a cruz é um sinal de divisão. Diante da cruz, nós não podemos nos comportar da mesma maneira, porque a cruz, e com a cruz Jesus, exige de nós uma postura. Então hoje, como padre da Igreja Católica, eu estou sofrido na cara de vocês e na cara dessa câmera, desse celular, porque eu não tenho nada para falar hoje sobre missão, porque as autoridades que estão acima de mim estão me proibindo de falar sobre missão, porque não é para falar mais sobre missão. Para falar só sobre diálogo, e sobre esse assunto eu não falo, porque eu me oponho. E eu coloco a minha consciência de padre diante dessa fala, que eu me coloco como oposição, como eu venho demonstrando há alguns anos, diante das câmeras e diante da plateia que me acompanha. Então hoje é só para lamentar e pedir a Deus que esses tempos de confusão que nós estamos vivenciando passem. Que Santa Teresinha que está ali, que São Francisco Xavier, que o próprio João Paulo II foi um papa missionário que viajou muito, que eles possam iluminar as autoridades da igreja nesse tempo que nós estamos, que a coisa está braba, a coisa está feia, estão querendo mudar tudo. Estão querendo fazer a revolução, estão querendo transformar os dogmas, a doutrina, o ensino, a moral, a catequese, a missão. E eu não sei se daqui para frente, dentro dessa igreja, vai ter espaço para uma pessoa como eu. E quando a ruptura chegar, eu não vou ficar, porque eu não posso ficar com o que está aí e com o que vai chegar daqui para frente. Em consciência, eu não posso ficar, não quero ficar e não vou ficar porque eu não concordo. Eu prefiro evadir e seguir um outro caminho do que prosseguir com essa estrutura malvada que está sendo criada em todos os lugares, na Europa e no mundo inteiro. Estou rezando, estou procurando me manter calmo, estou procurando me manter equilibrado, pedindo a Deus que suscite uma contra-revolução. Mas eu preciso da ajuda de vocês leigos. Mas eu preciso que vocês estudem mais. É necessário que vocês assistam canais bons da internet para, pelo menos, saber o que é que está acontecendo, porque muitas pessoas estão inocentes. A igreja está entrando em revolução e a maioria não sabe do que está acontecendo lá. E continuam discursando as mesmas coisas, como se tudo estivesse normal.
A igreja está em ebulição, em ponto de explodir, e as pessoas nas paróquias não estão preocupadas com isso. Estão preocupadas com a ecologia, estão preocupadas com a agenda globalista da ONU, estão preocupadas com o diálogo, estão preocupadas com a tartaruga, estão preocupadas com o macaco leão-dourado, seja lá o que for, com a plantinha da Amazônia, com isso e com aquilo, mas os assuntos mais relevantes, eles não estão chegando na base. Então, o que eu tenho para falar hoje sobre a missão é: rezem pela igreja pelo amor de Cristo, para que a igreja volte a ser missionária, porque ela está sendo proibida de ser missionária. Missão agora foi substituída pelo diálogo. Só que diálogo é assim. Aqui eu encerro, porque eu tenho que parar. Senão eu posso me expor muito e isso não é legal para mim. Hoje a missão foi substituída assim. Todo mundo fala. Todo mundo fala. É uma mesa redonda. Cada pessoa tem um microfone. Todo mundo diz o que pensa, todo mundo diz o que quer, todo mundo usa o microfone, mas ninguém chega a conclusão nenhuma, porque todo mundo diz a verdade, porque não existe verdade objetiva. Tudo vale, tudo pode, tudo é consentido. Então, numa sociedade assim, numa religião assim, numa igreja assim, não existe lugar para a cruz, para a redenção, para Jesus, sangue derramado na cruz, salvação e vida eterna. Porque agora é para incluir tudo e não se faz exigência de nada. A missão está sendo cancelada. Os missionários estão sendo constrangidos e proibidos de anunciar o reino de Deus, porque agora nós temos que promover a religião da ONU, a religião oficial, a religião que é a somatória de todas as religiões, de todas as divindades, de todos os países, de todos os ídolos e de todas as